Olá pessoal, graça e paz. Olha com quem eu estou aqui, pastor Eliezer Campos. Deixa eu ajeitar aqui meu casaco aqui, meu amigo. Hoje está frio, ele está todo elegante aqui de preto aqui, ó. Pessoal, hoje nós estamos aqui ao vivo. Pastor Eliezer Campos, um amigo de muitos anos, e nós vamos fazer um podcast hoje muito abençoado, com muita informação, com muita palavra, e eu tenho certeza que a experiência desse homem vai nos ajudar muito a rever muitas coisas que nós precisamos rever. Eu só vou aqui testar o som para ver se está legal, tá, gente? Vamos ver se está. Tenho certeza que a experiência desse homem vai nos ajudar muito a rever muitas coisas que nós precisamos rever. Eu só vou aqui testar o som. Vamos ver agora. Vamos ver agora se está melhor agora. Vou dar uma mexida aqui, você já viu mexendo, que aqui eu sou o equipe, né? Já falei isso, né? Equipe. A minha equipe é grande. E aí eu queria sua opinião, se tá legal aí, tá bom? Para ver se todo mundo tá joia. Então aqui eu tô vendo que o som tá bom. Agora nós vamos compartilhar com nossos grupos. O pastor Eliezer vai abrir aí o celular dele aqui. Aí eu vou botar aqui no Facebook, na nossa página. Vamos aqui no Facebook. Facebook, já entrou. Agora nós vamos aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Na nossa. Para procurar minha página. César Oliveira, aqui. E daqui a gente vai compartilhar com os irmãos lá. Aqui no WhatsApp. É o grupo Assembleia de Deus. Isso. Ah, tá ok. Tá. Só vou retornar aqui de novo. Compartilhar. E agora aqui a gente vai compartilhar. Show de bola. Você já está no grupo aqui? Assembleia de Deus? Já. Ah, tá. Tem o Instagram da igreja também. Ah, então nós vamos botar lá. Aí, pessoal, acompanha aí. Então, pessoal que está assistindo, só escrever aqui, assista agora. Ao vivo. Só para poder. Mandou. Então, ali o pessoal da Assembleia de Deus Vivendo em Graça está recebendo agora o link, tá, do vídeo. Agora o pastor Eliezer vai mandar para o CEMINE, para o Conselho de Ministros de Nova Iguaçu, nosso CEMINE. Tem mais outro grupo que possa? Não, tem não. Só Igreja CEMINE. Só igreja CEMINE. Tá, beleza, já dá para... Beleza. Aí aqui ele vai acompanhando. O pessoal pode compartilhar também, né? Isso. E o pessoal daí que está assistindo vai o quê? Fazer o quê? Compartilhar. Tá ok? Só vou abaixar agora. Abaixa. Aí aqui ele vai acompanhando. O pessoal pode compartilhar também. Isso. Isso. Tira tudo, vamos? Não, tá bom. Aqui tu acompanha aqui quem tá. Ah, tá. As pessoas vai. Quem vai. Então, vou ter que usar óculos. É. Aí dá uma olhadinha lá quem tá participando, quem tá assistindo. Já entrou uma pessoa lá, tá? Aí, gente, você que tá já assistindo, põe o seu nome lá, faz um comentário e bota o seu nome. Porque de repente a gente não sabe quem é pela foto. Aí você põe o seu nome que a gente consegue saber quem é você que está assistindo aí. Tá ok? Já entrou mais outra pessoa lá. E hoje o assunto vai ser bom, hein? O pastor Valdemar Gonçalves, graça e paz, meus pastores, pura, bênção pura. Benção, Pastor benção, Valdemar, um pastor ligado aqui ao nosso ministério, que dirige uma filha nossa, tá? Uma filha abençoada, dentro do nosso bairro mesmo. Deus abençoe, pastor Valdemar. Volta e meia também assisto ele aí também. Assiste também? E Valdemar agora também faz parte do conselho, tá?
Faz parte do conselho, já recebeu a carteirinha? Amém. Então, hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre ministério, nós vamos falar sobre como que a diferença de igreja de antigamente para hoje, porque tem gente, pastor Eliezer, que continua fazendo da mesma forma há anos, ele não mudou nada, está do mesmo jeito. E aí eu quero falar sobre isso, que ele é um pastor experiente, acompanhou o pai dele durante a vida inteira. Pastor Josias Macedo acabou de entrar. Compartilha aí, pastor. E acompanhou o ministério do pai dele. Vem de longas datas, né, pregando a palavra, evangelizando. Ele gosta muito de evangelismo, faz muito evangelismo no bairro. E eu queria apresentar o pastor Eliezer. Pastor Eliezer é pastor da Assembleia de Deus Vivendo em Graça, já há quase quantos anos? Você está na frente. Estou lá na frente desde 2009. É isso aí. 2009? Não, menos, desculpa. 1999. 99, porque tem a mesma idade que nós 99, começamos. 99. Eu lembro que quando eu iniciei aqui, eu estava tomando posse, então foi em 99. 99, isso aí. Então tem 26 anos que o pastor Eliezer está na frente dessa igreja. Isso. Sem falar o tempo que ele é dessa igreja. Desde a fundação. Desde a fundação. 44 anos no total. Né? 44 anos. Fizemos agora. Então o homem ele é experiente. Agora, ele é casado com a irmã Kátia, tem filhos, né? E família abençoada, netos, e uma igreja linda, uma igreja maravilhosa. Eu recomendo, se você não tem uma igreja, se não vier para cá, vai para lá. Amém. Se não vier para cá, vai para lá, que é uma igreja acolhedora, abençoadíssima. E o que você acha, pastor Eliezer? O que mudou de lá para cá? Qual é a diferença da igreja de 40 anos atrás, 30 anos atrás, para a igreja de hoje? Mudou alguma coisa? Fala aí, minha gente, boa noite, pastor, a paz. É uma alegria estar aqui, né? O Paulo já tem me chamado algumas vezes, mas é meio novidade isso aqui, né? Então, eu sempre fico meio resistente, que eu me considero um pastor raiz, né? E lá de trás. Mas, realmente, pastor, as mudanças, elas acontecem querendo a gente ou não. Né? E elas vão acontecendo. E eu tenho visto pela velocidade que as coisas estão mudando, tipo assim, cada ano que passa são 5, 8 anos de avanço. É muito forte. Eu acredito que a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, ela continua sendo a mesma. Né? Só que nós somos outras pessoas. Né? Tem um pensador aí, um homem que é muito amigo do Sócrates, e ele fala que uma pessoa não pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes, porque nem o rio é o mesmo e nem a pessoa é a mesma. E explicou que você vai ali tomar um banho no rio e aquela água ali que você se banhou, se tu voltar daqui a 1 hora para tomar banho ali, aquela água já andou 8 quilômetros. Então, olha só. A margem é a mesma, tá? Você, a pessoa é a mesma pessoa. Quer dizer, o CPF é o mesmo, mas você não pode ser a mesma pessoa, porque você vai mudar, você querendo ou não. Então a igreja também tem as suas nuances, né? Só que a gente às vezes demora muito pescar isso, né? Demora demais. Nós estamos presos sempre às tradições. Eu acredito assim, eu sei que o pessoal pode não concordar comigo, né? Mas as tradições já têm muita importância, mas até certo ponto. Dali para lá, a história é outra, né? Eu vi o pastor Silmar Coelho falando que ele estava falando na igreja que ele tinha que viajar e ele estava sem as finanças para ele viajar, né?
para pagar as passagens do avião. Uma pessoa falou assim, pastor Jesus nunca andou de avião. Eles andavam numa mula, né, num burrinho. Aí ele falou, estão vendendo um burro que eu vou, irmão. É brincadeira assim, mas é verdade. Com certeza. A gente tem dificuldade de acompanhar, né? A evolução. A evolução. E elas estão aí, gente. Não tem como, né? E tem gente que acha que acompanhar a evolução é pecado, né? Por exemplo, a resistência antigamente de se ter uma televisão, por exemplo, né? A igreja combateu muito a televisão. Eu sou dessa época aí, poxa. Eu apanhei muito porque eu ia... Não só eu, mas meus irmãos, meu pai batia na gente porque a gente ia ver a televisão na casa da minha tia. Tá vendo? Entendeu? E hoje, poxa, né? As casas tudo tem, no mínimo, uma televisão, né? No mínimo. E dos crentes também. Exatamente. Então, a resistência, a primeira resistência, rádio, depois televisão, depois um pastor, uma igreja que tivesse um computador também já estava... Bateria. Bateria na né? igreja. Rapaz. Aí era a marca da besta, era a coisa do diabo, instrumento. Quer dizer, então são tudo coisas que foram evoluindo e hoje nós estamos numa era a qual o mundo hoje praticamente não sobrevive sem internet. Eu quero ver se a internet parar no mundo, como é que vai ser? Então, eu acredito que a gente tem que respeitar muito a opinião das pessoas, mas as pessoas, né, elas tomam uma posição que é mais fácil. Paulo, eu vejo assim, hoje eu vejo que é mais fácil eu ditar uma regra para a pessoa e a pessoa aceitar aquela regra e seguir aquela regra, porque foi o pastor que falou. Só que isso aí, a regra está na palavra de Deus. Então, muitas regras foram criadas, muitos dogmas que não têm fundamento nenhum, né? E muitas das vezes, tá, gente, a mente da gente já dá uma bugada. Olha, tá eu falando aqui bugado. Porque a gente se reporta, volta e meia, ao passado, como que eram as coisas, como que funcionava, né? É verdade que eu acredito nisso, que a igreja orava mais, certo? Eu vejo como uma verdade. Mas também, assim, no particular, hoje as oportunidades de oração, elas estão muito mais amplificadas, né? Até pelo próprio grupo, pela própria internet, e que está aí, que é uma ferramenta que de verdade, eu ainda sou muito resistente. Mas não é porque eu sou contra, não, é porque é uma adaptação que eu tenho que fazer na vida. Eu estou aqui nesse podcast agora, de verdade, eu nunca esperava, né? Nunca, assim, para mim isso não iria acontecer. Até que eu comecei a pensar, tem que abrir espaço, né? Um fala daqui, outro fala dali, e a gente vai entendendo. E tu acha que é importante, de repente, tu tá fazendo aí uma live de vez em quando, uma pregação através da internet, porque, na verdade, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje as pessoas estão... É muito mais fácil nós alcançarmos as pessoas através de um aparelho celular, né? Do que, às vezes, tete-tete. Você encontra mais gente na internet do que no mercado hoje em dia. Então, eu tenho uma promessa de Deus, Paulo, que Deus falou para mim lá atrás, muito tempo atrás, quando eu tive hepatite, eu achei que eu ia morrer. E Deus falou, usou a boca de uma muito querida minha, era a tia Beth, Deus usava ela em profecia, fora da pregação, que a pregação é, né? E Deus falou que a minha voz na pregação ia atingir muitas pessoas mesmo. Aí dali para cá, eu sempre fiquei aguardando, né, que eu iria pregar no estádio, que a gente viaja, né? E o pastor lá da igreja, o pastor Jairo, ele pegou uma mensagem minha e ele jogou essa mensagem na internet. E ele ficou surpreso com a quantidade de pessoas fora do Brasil, porque tem como saber, né? Uhum. Que assistir. Aí ele falou, rapaz, vamos fazer de novo. Muita gente se alcançou. Só que eu parei, né? Então, é uma forma, né, de você atingir muita gente ao mesmo tempo. Eu ainda estou fazendo trabalhos ainda, e eu fui atender um cliente numa segunda-feira, quando a pessoa me viu, ela ficou parada assim, me olhando.
Eu falei, tudo bem, senhor? Tudo bem? Me apresentei para ele, né? Ele falou, não, tô aqui porque eu estava te assistindo ontem, você pregar. E de Minas, lá da zona da mata. Ele estava me assistindo, tava. E agora tô aqui de manhã com o tica dele. Ele viajou de madrugada para o Rio e eu tinha pregado no dia anterior à noite, né? Eu achei aquilo muito interessante, que eu jamais iria imaginar. Então são as ferramentas, né? São as ferramentas que Deus está colocando aí para a gente aí. E de verdade, eu já comecei da pandemia para cá, eu estou tentando mudar, e a minha vida é pensar em mudar. Mas para melhor, tá, gente? Não é. E não é para ficar também me achando, não. Ah, Eu acho importante. é porque também tem pessoas seguinte, ele tem medo de. É igual eu estava pregando outro dia sobre finanças, né? Uhum. É, tem gente que ele é contra falar de dinheiro. Não, eu não sou contra falar de dinheiro na igreja. Porque tem muita gente falando errado. Eu estava falando, então fala certo. Fala daquilo que está na Bíblia de maneira correta. Tem gente falando errado, aí só porque estão falando errado eu não vou falar nada. É, não tem nada a ver. Nós estamos aqui para formar, né? Exatamente, sou um formador de opinião. O camarada lá fala errado, errado que eu estou dizendo é o seguinte, transmite, arranca dinheiro do povo de uma forma agressiva e tal, não quer nem saber, tudo bem. Manipulando, né? Manipulando, você pode falar do mesmo assunto de uma forma diferente, explicando direitinho a palavra de Deus para a pessoa, sem manipulação, sem forçação de barra, mas você vai falar do assunto. Certo, Né? O concordo. pastor Valdemar Gonçalves está falando assim: uma palavra de um pastor, não vou citar O o nome. nome, tá? Pedindo, Senhor, me tire do conforto da mesmice e me leve para o confronto das mudanças. É isso. Amém. Palavra boa, pode É. dizer uma coisa dessa, pode até falar o nome, Podia até falar o nome, de né? verdade. É, porque a gente está aqui para aprender, né, Para Paulo? aprender. Então, assim, realmente, nós temos que tirar do conforto da mesmice. Gostei da palavra, pastor Valdemar. O conforto da mesmice e nos levar para o confronto. Porque quando a gente se expõe, nós vamos ser notados, percebidos, vamos ser criticados, Muito, é mais criticado do que qualquer do coisa, que né? qualquer coisa. Então, quem tem medo de crítica, quem tem medo de ser confrontado, quem tem medo de ser questionado, vai ficar na caverna. Mas a pessoa que dá a mão, a palmatória, bota a cara para bater, meu irmão, vai receber crítica, alguém vai dizer que você está errado, alguém vai dizer que você não está certo, você não devia falar isso, e vários assuntos. Agora, se a gente falar assim, eu tenho medo de alguém me criticar, eu tenho medo de alguém me confrontar, alguém me apertar, meu irmão, nós temos que ir para frente. Por essa é a grande questão aí das redes sociais. Eu vejo, pastor Lezé, depois a gente vai mudar um pouquinho de assunto, pessoas que, no meio evangélico mesmo, abrem live para dar profecia pela internet. Está acima de seguidores. Lotadíssimo. Vai ver a rede social dele, tem mais de 200 mil seguidores. Tem gente que tem 1 milhão de seguidores para falar abobrinha, falar besteira, bobagem. E vem outro para pregar o evangelho, poucas pessoas assistem. Mas, de qualquer maneira, você está levando a palavra de Deus. Não, mas é isso aí que eu tava falando aqui, que as pessoas, elas estão, a igreja acostumou as pessoas a entregar a comida pronta, Hum, entendeu? Eu acho que, de certa forma, assumindo a culpa que eu, né, como pastor, a gente participou muito dessa questão. Porque quando você cria que ele não pode, não faça, não manuseie, como diz a própria Bíblia, então você já está entregando para a pessoa. Então hoje é diferente, hoje não tem mais. Graças a Deus está demodê esse negócio de, não é doutrina não, de costumes, de né, uso de costumes, isso aí, graças a Deus, ainda tem, mas realmente mudou muito. Mas agora mudou. hum, A questão agora são as profecias, né? Que a ah, pessoa vai para a rede social e está falando muita coisa e na maioria das vezes está falando e o que Deus não mandou falar, uhum. né?
Mas está pronto, a pessoa vai lá e quer. Então, é isso que a rede social também ela pode trabalhar. Nós estamos aqui, eu estou vendo aqui esse momento como, assim, sem querer, eu não sou melhor do que ninguém, mas é uma contribuição que está acontecendo aqui. Com certeza. Entendeu? A gente vai atingir muitas pessoas e nós, ô Paulo, né? Eu não sei como é que Deus permite as coisas e Ele permite. Nós estamos tendo acesso a muita gente agora que talvez esses pastores, né, de maior mídia, vamos colocar assim, eles têm acesso, mas as pessoas não têm acesso a ele, a não ser ouvir aquilo que ele falou. Então nós estamos aqui agora, eu vou encontrar com pessoas na rua aí que vão me questionar, é pastor, papai, coisa e tal. Pode falar aqui também, não tem problema nenhum. E as pessoas não se conhecem, entendeu? Porque nós somos pastores de bairro, Isso pastores que encontram o irmão no mercado, que encontram na padaria. É o não é? Isso. Eu vou na padaria comprar pão, né? Quase todo dia tem um culto lá na padaria. Eu já orei por pessoa dentro da padaria, Paulo, de manhã. Eu acredito, entendeu? Com certeza. Ah, pastor, ora por mim. Aí eu falei assim, tá bom, me dá o nome aí. Não, pastor, olha aqui mesmo. Eu orei. Então. Eu orei pelo pessoal do Gari, eu não sei, aqui na em Lurbe, né? Eles pararam assim e pediram para eu orar por eles. Um negócio assim. Exatamente. Então nós estamos aqui, estamos nessa área aqui e somos de Jesus. Então eu vejo, Paulo, é só para Pode falar, a fica à questão vontade. da internet aí, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos bobeando muito. Desculpa o palavreado das mãos. Por que a gente está bobeando? Porque são ferramentas. E Deus entregou para a gente. Entregou. Nós temos na igreja, a igreja tudo tem. Só que é pouco explorado. No meu caso, eu estou tentando mudar, porque não é fácil não. Você tem que dar um pouco de trabalho, né? Não. E gente também, eu vou falar uma coisa para tu, cara. Eu pedi a questão dessa mídia, a questão de evangelização. Eu tenho pedido pessoas a Deus, cara, tá? Porque hoje eu enxergo esse bairro aqui que Deus deu na nossa mão, cara. Deus deu pra gente. Que começou tudo, aonde começa tudo? Em Jerusalém. Vamos lá, é o nosso Jerusalém. E Deus da nossa mão. Então, se a gente conseguia avançar como igreja na nossa Jerusalém, meu irmão, Deus vai dar Samaria, Deus vai dar Judéia, o fim da terra. Acredito nisso, tá? Você acha que se Paulo e outros discípulos tivessem a internet, não iria usar? Meu Deus do céu. Iria usar muito, com certeza. Iria usar. Paulo ia ser chamado de popstar. Popstar. E ele, sem ter nada disso, evangelizou praticamente o mundo inteiro da sua época. Para você ter uma ideia. Sem usar, só com cartas, né? Cartas, navio que demorava a chegar, a pé. Então, por que nós não podemos usar também o recurso que vem na nossa mão? É o que está aí. O Bispo Robson está dizendo aqui, ó. O Bispo Robson está dizendo que sábado agora tem encontro de casais, né? Lá na igreja, lá na igreja aí. Tá lá, dando a palavra e ele vai ser o palestrante, Bispo Robson Nascimento, grande amigo. Nós estamos fazendo um mês depois, porque foi perto do dia dos namorados. Só que essas datas são muito concorridas, né? Então nós voltamos para um mês depois. Maravilha, tá vendo? Nós conseguimos aí o Bispo Robson aí com a agenda dele aí. Ele vai estar lá, se Deus, né, com a graça de Deus. Nós temos tem o pastor Jairo lá que está tomando, ele, a esposa dele, tomando conta dos casais da igreja. Poxa, então, né, o sucesso que eles estão fazendo lá estão me aliviando muito. É verdade, porque tem época, né, quando eu, por exemplo, quando não tem um casal que toma conta de certos ministérios, tem que ser com um pastor. Né? E quando tem alguém é maravilhoso. Poxa, muito alivia bastante a gente. Então, o que acontece? Essa era da internet, que a gente pode pegar um celular, fazer uma live, fazer um áudio, fazer um vídeo, né, curto, botar no Instagram, botar no Facebook e essa coisa toda, você consegue atingir, consegue discipular irmãos, animar pessoas. Né? Tem gente que está triste, aborrecido, sem querer vir para a igreja, você vai lá, manda um áudio, dá uma palavra de ânimo para a pessoa se anima. Isso acontece muito. Não acontece? Pouco, não. É muito, pessoa. E assim, pode acreditar, tá? Eu já,
acionei pessoas pelo WhatsApp e a pessoa falou assim, caramba, pastor. Olha eu falando caramba aqui, né? Fica à vontade. Poxa, pastor, o senhor me acionou na hora certinha. Foi Deus. Em outros tempos, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir até a pessoa, né? O WhatsApp serviu. Eu vou sempre com muito cuidado, mas eu acredito nessa ferramenta aí. E o WhatsApp, gente, quem não sabe, depois nós vamos entrar nos assuntos mais quentes aqui, tá? Só estamos aquecendo. Né? O WhatsApp, para quem não sabe, gente, tem muita coisa que muita gente nem sabe. Ó, linha de transmissão, por exemplo. Tem muita gente que não usa a linha de transmissão. Verdade. Tem gente que não sabe usar o grupo, por exemplo, direito. Outra coisa é, por exemplo, escrever o que você fala. Você fala e o próprio WhatsApp escreve. Tem muita gente que não sabe. É um recurso, né? É um recurso. Ah, poxa, eu quero escrever um texto aqui, mas eu tenho dificuldade com o teclado que é miudinho. Então você fala e o WhatsApp escreve. Só que depois tem que dar uma correçãozinha e tal, mas é coisa fácil. Quer ver outro? Mas tem muito recurso, mas muito recurso. E tem gente que compra um aparelho, adquire um aparelho caro para usar pouca coisa do aparelho. Os recursos, né? Os recursos que ele tem. E sem falar outras coisas que eu aprendi, e eu posso até ensinar para quem não... O Paulo gosta desse negócio aí, gente. Eu estou sempre pedindo um auxílio aqui. Eu aprendi muita coisa mexendo, catucando e tal, né? Outra coisa que muita gente está com medo, pastor, é a questão da inteligência artificial. Né? Agora está vindo a inteligência. Puxa vida, esse negócio é do diabo, esse negócio. Será que é, irmão? Se a gente usar da forma certa, né? Então, Jesus ele deixou muitas coisas que ele falou, e ele falou assim, é uma visão que eu ainda não sei como é que é essa questão da IA, né? Mas Jesus diz assim, vigiai e orai, né? Se você pegar essa inteligência artificial e usar para o benefício, é igual você, hoje a gente domina um pouquinho o WhatsApp, eu acredito que é claro que tem outros tempos, né? Mas também podemos usar. A gente não pode esquecer o Paulo César, o pastor Paulo César. Pode chamar de Paulo que eu estava lendo sobre a vida de Moisés. Moisés, quando ele ouviu Deus falar lá em Êxodo 3, lá naquela sarça, e ele era um cara experiente ali. Ele já tinha vivido 40 anos lá no Egito. Então ele sabia das coisas, da tecnologia da época, né? Eu acredito que, é claro que isso aí é só conjectura mesmo, se ele pudesse ter continuado lá no Egito, ele seria possivelmente um rei do Egito, né? Um faraó daquele lá, não sei, só conjectura. Mas ele não tinha, ele sabia quem era Deus, ele tinha conhecimento de Deus, que a família dele era gente de Deus. Mas quando ele era um Moisés ali, quando Deus falou com ele ali. E quando ele estava lá no 33, se eu não me engano, Êxodo 33, Deus fala com ele assim, o Moisés, você pode ir, e o meu anjo, né, vai estar com você. Olha como é que as coisas mudam, né? E desse capítulo 3 até o 33, 30 capítulos, muita coisa mudou na vida de Moisés. Se você for ler aquilo ali, ele teve a experiência das pragas, teve tantas experiências que uma coisa que não mudou. Só que Moisés entendeu isso, isso também não pode mudar a nossa vida. Ele falou assim, Senhor, se o Senhor não for, eu não tenho nenhum interesse que tem lá não. Porque a tua presença tem que estar comigo. Então, desde que ele aprendeu isso lá na sacerdência, então a gente vai aprendendo a ter a presença de Deus. Então, lidar com qualquer, até essa IA que está chegando aí, já chegou na verdade, né? Aqui eu estou falando, eu vejo as mudanças acontecendo de cada ano que passa, já evoluiu 8 anos.
6 anos. Tem até pesquisa sobre isso aí. Não estou falando aqui das minhas ideias, não. A pesquisa que eu li falou assim, até em 10 anos de mudança por ano. Por ano. Entendeu? E se o camarada não se atualizar, isso aí. ele vai ficar para trás. Então tu acha petulância Moisés falar para Deus, se o senhor não fosse, Deus, eu não vou não. Eu acho que é. Mas, ele que estava com a presença. Ele que já tinha a presença de Deus. Então nós não podemos perder isso aí. A igreja não pode perder a presença. Um pastor, eu vi alguém botou que a opinião do pastor é importante. Acho que foi o primeiro que falou aí. Que o pastor Gonçalves. Valdemar. A respeito a gente falar, ele citou um pastor. Então a opinião do pastor hoje ela é muito importante. Nós somos os verdadeiros formadores de opinião em relação às coisas de Deus. E se a gente ficar no. Né, eu ia usar um termo aqui, mas não vou usar não. A gente não pode ficar assim, sabe, dormindo, né? De bobeira, né? De bobeira, essa que é a verdade. Então não aproveitando, né? E as pessoas estão esperando isso da gente, pastor. Eu creio o seguinte, você falou da água, né? Do rio. Uhum. Você não bebe da mesma água em 5 minutos, bebeu uma água. Quando você vai beber de novo, já não é a mesma água. Não é mesmo? Então a questão é isso. E a gente aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades, se atualizar, viver e para Deus, no caso, usar. Eu uso inteligência artificial hoje. Por exemplo, hoje eu comecei a fazer livro, eu comecei a escrever e máquina de datilografar. Comecei vai na máquina. tempo, hein, prof? É tempo esse negócio. Então, quando eu fui adolescente, eu fiz um curso de datilografia. Aí eu tive uma habilidadezinha lá com a máquina de datilografia. Uhum. Pronto. Aí as mensagens, meus esboços e algumas apostilas que eu criei foi através da máquina de datilografia. Depois veio o computador. Depois veio o celular. Depois veio o notebook. Veio o iPhone, iPad, né? E vai por aí fora. E você tem que se adaptar a essas coisas porque as coisas vão ficando mais fáceis e mais veloz. E você precisa de uma agilidade. Por exemplo, a gente, quando preparava sermão, o que acontecia? Botava Bíblia de várias versões na mesa, dicionário Aurélio e dicionário bíblico. Uhum. E um papel e uma caneta. Isso aí. E você ficava horas e horas ali para poder fazer uma pesquisa. Hoje tu tecla ali, Hoje você tecla, você já tem um negócio, a informação que tu quer. Muito importante. Então, não é? Com certeza. Eu não preciso mais de um monte de papel. Eu não preciso mais de um monte de livro mais. Eu preciso agora de ter a tecnologia ao meu favor. Então, quando eu quero usar a inteligência artificial, no próprio WhatsApp tem. E tem muita gente que não sabe. No próprio WhatsApp, você não precisa nem ir lá para o Google, não precisa ir lá para lugar nenhum. Você vai no próprio WhatsApp e pergunta ali. Tem uma bolinha azul, né? Quem não, depois vai perceber. E às vezes a pessoa nem percebe. Tem, eu já percebi. Já percebeu? Clica na bolinha azul e faz uma pergunta ou falando ou digitando. Em menos de 1 segundo vai te dar a resposta que você quer. Uma bolinha que fica rodando lá. Girando. Exatamente. Verdade. Vai naquela bolinha, você vai saber uma informação. Por exemplo, eu estava pregando outro dia e estava com o celular na mão. Aí veio uma pequena dúvida. E eu na pregação fiz assim, pronto, já tive a resposta. Amém que você tem essa habilidade. Na hora da pregação, rapaz, eu podia pedir o Espírito Santo, né? Mas eu pedi. Mas o Espírito Santo já tinha te dado, já estava lá o recurso. Rapaz, eu uns tempo atrás aí, já tem uns anos, e lá na igreja eu pregava todo dia, tinha 5 advogados, tinha não sei quantos enfermeiros, e só gente, cara, são tudo formados, né? Uhum. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tô pregando, eu ficava preocupado, eu tô pregando com essa turma aí, e essas pessoas, para respeitar as pessoas, na verdade, eu vejo dessa forma, eu me vi obrigado a mudar as minhas falas.
meus erros de concordância, que ainda tem ainda, mas como é que eu comecei a mudar? Eu pedi meus filhos, pedi a eles, eu falasse alguma coisa, né? Porque as pessoas estão te ouvindo. Pastor, mas as pessoas não estão ouvindo a unção? Tá, a unção Deus já deu, mas o treinamento tem que ter. Tem que ter. Tem que ter o treinamento. Então eu comecei a ficar preocupado com isso, mas não é porque eu queria agradar as pessoas. Eu queria que as pessoas estivessem num ambiente que elas pudessem, mais ou menos com o que elas estão acostumadas. Né? Por exemplo, lá eles conversam desembargadores, são juízes, são os advogados, no caso. Né? Então vai para a igreja, vai ouvir o pastor. Eu acredito na unção que Deus deu, acredito de verdade, tá? Senão não daria nem como você continuar com esse tempo todo. Mas também no preparo. Nós estamos mudando de assunto já, né? Não, mas está dentro do preparo, porque você precisa respeitar as pessoas que estão chegando lá, entendeu? E cada vez hoje está, graças a Deus, está mudando isso aí, rapaz. Agora, mudando aqui um pouquinho de assunto, gente, vai compartilhando aí. A internet é assim mesmo, né? Entra um grupo, daqui a pouco vai saindo, vai ficando quem mais gosta do assunto e tal. Mas o assunto vai ficar interessante agora, quer ver? Eita. Pastor, antigamente a gente recebia pessoas na igreja e, né, tinha aquela exigência toda, né? Tinha que casar na igreja, se era casado. Hoje em dia, dá pra gente seguir esse padrão de chegar alguém na igreja assim, uma família, e você ficar perguntando, vocês são casados? Ah, somos, então me mostra a certidão de casamento. Como é que a gente lida hoje com a questão da igreja, nessa questão de receber membros? Ou de consagrar pastores ao ministério? Porque uma coisa é ser membro da igreja e você exigir a pessoa que vai vir para a igreja a questão da salvação. E outra coisa é a questão do ministério, né? Para ser salvo é uma coisa e para ser do ministério é outra. Como é que hoje o senhor vê essa visão aí em relação? Como é que você recebe hoje um membro hoje na igreja? Já entendeu a pergunta, né? Eu entendi. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para tu. Eu já tenho esse tempo todo já de evangelho, trabalhei com o meu pai, que sempre foi meu pastor, e o pastor João Campos, ele tinha a métrica dele, né, que era a métrica daquela época. A pessoa tinha que, chegou aqui na igreja, você é casado? Sim ou não, né? A pessoa falava. Só que a igreja sempre acreditou no que a pessoa falava. Ninguém nunca me pediu certidão. Exatamente. Já te pediram alguma vez? Na minha, não. Então, eu acredito que hoje continua valendo a palavra. A pessoa falou, é porque a pessoa não está falando para mim, ele está falando para a igreja, está diante de Deus, que aqui é as coisas de Deus. Então, eu trabalho nessa direção. Tá? Eu estou falando aqui, gente, que ninguém tem que seguir o que ele está falando. Seguir o que eu estou falando aqui. Eu, aqui lá na igreja, funciona assim. A pessoa chegou ali, né, chegou um casal, amém, gente, vocês são, tá? Eu não pergunto se são casados, é um casal, acabou, tem família, tem. Então eu vejo isso de uma forma, para pessoas que são membros de igreja, né? Não tem menos importância, mas a missão de alguém que vai ser ordenado e tudo, então eu vejo diferença nisso aí. Tem diferença. Tem diferença. Eu acredito que sim. Então eu não pergunto, não. O apóstolo Paulo falou o seguinte, para os pastores, falou para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Isso aí. Se o cara vai entrar no ministério, então ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Eu estava falando com uma pessoa ontem sobre isso. Ah, mas eu não acredito em casamento. Para mim, Jesus nunca fez questão disso e tal. Tudo bem, eu sei tudo isso aí. Isso aí eu sou um cara que pesquiso isso há anos e tenho a minha ideia sobre isso. Formada já, tanto biblicamente como historicamente, tudo eu tenho. Mas tem gente que fala assim, mas para o ministério, ele tem que ser o exemplo. Tem que ser diferente, não tem como. Não tem como. Para a salvação, não. Eu não vou botar impedimento na salvação de ninguém. Não pode, né? Não pode. É isso aí. E tem muitos pastores antigamente que, infelizmente, botaram muita gente fora da igreja. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Um episódio que eu vivi lá atrás não tem nenhuma. Não tem alegria do que eu vou falar aqui agora, não, mas eu tinha um amigo de ministério que era um diácono, eu e ele, nós éramos diáconos.
Ele hoje é pastor. O nome dele é Ismael, está lá em Curitiba hoje. E nós ajudamos, rapaz, na reunião de obreiro, a excluir 6 pessoas. Meu Deus. Aí quando nós terminou a reunião, nós estávamos por lá de fora da igreja comemorando. Porque nós tínhamos ajudado a excluir. Porque antigamente as reuniões eram assim, né? Os diáconos tinham peso de. Os votos do diácono contavam e tudo. E tanto é que depois que eu assumi a igreja, eu acabei com as reuniões, né, cara? Eu acho que Deus botou o pastor ali para resolver. Para resolver. Quando é coisa eclesiástica, é o pastor. Quando é coisa administrativa, pode ser a igreja. Então, eu fiquei muito contente naquele momento, porque eu ajudei a excluir. Rapaz, mas hoje, se você falar para mim assim, tem que excluir uma pessoa, meu filho, eu vou te falar um negócio, meu coração já chora, já dói. Porque quando você experimenta cuidar de pessoas, você é pastor cuidando de pessoas, você não vai querer que aquela pessoa, a igreja joga ela fora porque ela pecou, ou porque ela chegou lá e ela não tem, entre aspas, o padrão que a gente está acostumado, né? Porque tem o padrão, né? Com certeza. Então, se não for do meu padrão, mas qual é o padrão? O padrão é crer na palavra de Deus. Uhum. Aquele episódio de Filipe lá com o eunuco, ele falou assim, o que eu posso fazer? Ele falou assim, cara, só tem uma situação para ser batizado, por exemplo, né? Qual é? É crer. É crer. Tá bom. Não tem outra exigência. Não tem. Não existe Então outra hoje eu não pergunto. Eu infelizmente já impedi que pessoas na igreja elas fossem batizadas porque morava junto. Meu marido não queria casar. Mas já era o marido da mulher, já tinham 20 anos de casado, de junto, né? Mais do que casado. Legalmente, inclusive, né? Só que eu ficava preso na minha, né? Só olhava ali, que é assim, né? Então, mas graças a Deus essa parte aí já pulei também. Amém. E já fui muito, poxa, criticado demais por isso. Por isso. Porque você mudou. O pessoal bate doído, tá? Bate. Porque é o seguinte, o que o pessoal fala assim, pastor, tu mudou muito, hein, pastor? Tu não é mais aquele. Né? Eu gostava daquele pastor antigamente durão, né? Uhum. Que não refrescava ninguém. A questão não é refrescar ninguém, meu irmão. A questão é entender a Bíblia, entender o que a Bíblia realmente fala. Em relação, por exemplo, a divórcio. O que a Bíblia fala sobre divórcio? Tem gente que tem dificuldade de entender o que é divórcio, o que é repúdio. Se você for olhar na Bíblia direitinho, meu irmão, vai lá no dicionário, se você gosta de Aurélio, vai no Aurélio, então, perguntar o que é divórcio, o que é repúdio. São completamente diferentes. Repúdio é mandar a mulher embora, abandonar, largar. E o divórcio é legalizar. O divórcio é legalizar a situação que está ruim já. E agora, se um cara só pode ser por causa de adultério. E se a mulher viver sendo espancada, não pode divorciar? Se uma mulher apanhar do marido, não, irmão, nós vamos orar, pastor, vamos orar, irmã. Fica no Senhor. Esse é um tema difícil, né, Paulo? Esse divórcio, Então. Porque, infelizmente, né, o caminho hoje que o primeiro, eu acho que está sendo o primeiro de um casal deu problema é divorciar. E eu continuo crendo que Deus não gosta do divórcio. Com Deus, certeza. Né? Só que não é que você pensa, é a realidade que está aí. Não vai fazer o que eu penso. Acontece, está cheio de gente assim. Está cheio de gente. Né? Então, porque graças a Deus meu casamento está aí, já fiz. Eu tenho vivendo em graça em 44 anos, eu tenho 44 anos de casado, eu e a Cátia. Mas é a misericórdia de Deus e a gente estamos juntos. Exato. Entendeu? Graças a Deus. Eu não sei se as pessoas falam assim, poxa, o casamento de vocês é tão lindo, né? Realmente é lindo. Mas 44 anos de casado, meu filho. 2 pessoas que pensamento diferente. Graças a Deus por isso. Isso é aquilo que Paulo fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Seja suporte, né? Então eu acredito agora. Eu já bati muito também no divórcio, eu já maltratei pessoas. Sabe? Eu faço aqui a meia culpa porque era o que eu entendia, né? Eu tinha aquele entendimento sobre divórcio, que não tem como. Né? Aí eu aperto mais quando é questão de obreiros, né? Então, eu vejo, eu tinha o maior problema com o divórcio, até eu ouvi um pastor, e ele é um pastor batista, e ele é um pastor da igreja lá do Recreio.
eu viajei para o Espírito Santo, eu tinha aquelas fitas cassete, eu ouvi a mensagem daquele homem umas 8 vezes no trajeto aqui para lá, porque ele é um pastor divorciado e ele não aceitava de jeito nenhum. Então, quando ele divorciou, porque a esposa dele pediu o divórcio, ele não teve nenhum problema com ela, foi tudo certo. Só o casamento que ficou ruim, né? Aí ele deu o divórcio para ela, que não tinha como não dar, né? Porque esse negócio de dar divórcio é muito forte. E a pessoa quer, acabou, meu irmão, não tem esse negócio. Aí ele perguntou para Deus, né? Ele foi falar para Deus, por que aconteceu o divórcio? Por que eu assisti essa palavra? Porque ele perguntou a Deus e Deus perguntou para ele. Isso aqui, gente, é uma coisa, eu acho que é muito forte, tá? Deus falou assim, eu vou te perguntar uma coisa, por que o vaso quebra? Porque ele sentiu um vaso quebrado. Eu estou tentando lembrar o nome do pastor aqui, porque isso é público, tá, gente? Eu não tô... Isso ele botou para todo mundo ouvir. Aí Deus perguntou para ele, falou que 2 meses tentando dar uma resposta para Deus, porque o povo queria que ele continuasse na igreja e ele não queria continuar, porque ele não aceitava. Aí ele falou assim, Deus, me responde, Deus, porque eu não sei essa resposta. Aí Deus falou assim, o vaso quebra porque é de barro. Olha aí. É uma pergunta tão simples que Deus fez e a gente não sabia responder. Então, quando eu assisti isso aí, porque para mim se tornou até uma, o pastor nem sabe, mas é uma mentoria, né? Eu entendi a questão do divórcio, que quebra porque é vaso. E é de barro, meu filho, acabou. Né? E quando é de barro, ainda dói menos, mas quando é de barro de louça, todo temperado, né? Que é no fogo aí, mais difícil de quebrar. Eu acredito que nós precisamos orar muito e falar sobre isso nas igrejas. O que acontece? O pastor Valdemar está falando, estou orando por um casal que estavam para se separar. Começamos a orar por eles, já mudaram de ideia e vão lutar pelo casamento. É isso aí. É muito bacana isso. O pastor entrar nessa briga junto com o casal para ajudar a entender o que está acontecendo. Mas se está existindo, assim, irmãos, conflitos, agressões e tal, aí é complicado. Eu já aconselhei a separar. Eu também já. Eu achava que eu nunca ia fazer isso, mas aí você está falando que virou caso de polícia, já era, irmão. E outra coisa, dizer, não já era, Deus pode mudar tudo. Com certeza. Mas eu já fui e vou. Eu já falei em público aqui. Já falei e vou. Se eu souber de algum homem, principalmente se for da nossa igreja, que está espancando a mulher, eu vou na delegacia da paz do Cabo. Isso aí, tem que entender. Mas é igreja, a gente só tem que orar. Tem que orar nada. Isso aí, tem que orar e agir. E agir. Oração, ação. Pastor deu pau de mim que eu bati na minha mulher. Briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Espera aí, irmão. Se você estiver brigando, discutindo, tendo divergência de ideias e não partir para agressão, aí é uma coisa. Agora, se a mulher viver de olho roxo e alguém perguntar, o que foi esse irmão no teu olho? Aí eu caí e bati com o olho na quina da mesa, né? Para proteger o cara. Eu vivi um problema com um casal, rapaz, que o cara não batia, ele fazia psicológico, terror psicológico. E ele veio fazer pra cima de mim, tô falando lá no gabinete, lá na igreja, aí não prestou, né? E ele cresceu, eu chamei a viatura. Com certeza. Chamei a viatura. Eu só não fui em frente, que quando chegou a viatura, ele maneirou. Ele era um galo, aí virou um. Né, virou um galinho. Um galinho. Aí eu, também por causa da mulher que ficou me pedindo, então acertou. Só que ele mudou com a mulher, entendeu? Graças a Deus. Mas tem que, às vezes, usar de extremo. Ficou muito tempo com muita raiva de mim. Mas depois ele entendeu, graças a Deus, porque na verdade você tem que continuar orando, né, cara? Exatamente. Você age mais horas. E falar, eu tô aqui para te ajudar, não tô aqui para te atrapalhar. Tô aqui para te ajudar, tô aqui para salvar o casamento de vocês. Agora, se não der, meu irmão, cai fora, muda e pronto. Eu tenho sempre muito cuidado de não banalizar, né?
Porque às vezes também é mais fácil separar, né? É mais fácil. Não é? Consertar é difícil. Mas tem que pensar em Mas tudo, tem né? que se pensar. Pensar em tudo, pensar nos filhos, pensar É. se for, vai divorciar, vai arrumar outra mulher, aí você vai trocar sempre meia dúzia, ou vai Então lá arrumar na um problema igreja, pior. acho que todas as igrejas tem muitos jovens lá que eles ficam me chamando, ah, o senhor é meu pai. Por que eu sou pai? Porque separaram os pais, entendeu? E eles sentem a falta do casal, do pai e da mãe em casa, cuidando de tudo. Então é muito nocivo a separação. O divórcio é nocivo, É, com certeza. né? O pastor João Campos, Sim. Paulo, ele falava para mim assim, ó, vai chegar um dia que o casamento entre irmãos vai acontecer muito, muito, muito sem saber. Eu falei, como, pai? Ele falava assim, ó, o casal separa aqui, hoje, aqui no Rio. Aí ele tem um filho, o casal tem um filho, né? E separou tal, e foram embora para São Paulo, pro Mato Grosso, foram lá para longe. E chega lá, pode acontecer, né, do pai também teve relacionamento com uma pessoa que era de lá do Mato Grosso, que teve uma filha, aí eles vão se conhecer, porque o mundo é pequeno, meu pai falava que o mundo era pequeno. E vão casar irmão com irmão. Falei, que isso? Sem saber. Sem saber, entendeu? Pode acontecer. Mas o erro está onde? Está lá na raiz, lá no Na raiz. começo, né? Por causa do divórcio. E aquela questão, pastor, de congregado? Tem congregado lá, ou todo mundo, se quiser, é membro? Ou... Porque antigamente tinha, né? Tinha. Não, assim, no seu tempo tinha? não, Você, tinha, com certeza. o irmão que era congregado, ele era congregado porque não era casado, aí ele podia cantar, podia ter oportunidade, podia cantar no coral, podia dar dízimo, podia dar oferta, podia ser limpador da igreja, né, um zelador, mas na hora da ceia ele não podia. Rapaz, tinha isso? Como é que funciona? tinha isso. Hoje não tem isso lá mais não, cara. Tem mais não, né? Não. Quando eu entendi o significado da ceia, de verdade, tá? Porque nós pegamos um modelo e seguimos ele. Porque não tinha também exatamente acesso às informações. Então, qual que é o fundamento da ceia? A Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, tá? Tem uma vírgula lá, né? Aí, esse exame vai te mostrar alguma dificuldade que você tem. E assim como a do pão, então a questão da Bíblia é não ficar sem participar. É para participar. examinar e participar. Isso aí. Então, o que o sangue de Jesus faz? Ele nos purifica? Então, aí a pessoa, não, mas a pessoa está em erro, irmão. Peraí, vamos lá. Você tem que entender que a pessoa está em erro. Né? Que a própria Bíblia diz que nós não podemos julgar. Entendeu? Então eu não vou ficar caçando problema. Eu vou ensinar. Porque eu já vi lá em Romanos, você já deve ter visto também com certeza, que a gente vai prestar conta a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A Deus. E o pastor vai dar conta como ele pastoreou. Porque eu vejo assim, Paulo, por exemplo, você tem 3 filhos, né? 3 filhos. 3 filhos. Naquele grande dia, eu não sei se vai ser assim não, mas eu imagino, tá? Deus vai te chamar. Vem cá, Paulo, eu te dei uma esposa. Ele vai te pedir conta da tua esposa, você cuidou dela. Eu te dei filhos. Você vai prestar conta, certo? Não sei como que vai ser, mas imagino, tá? É só imaginação minha. Por causa de interpretações bíblicas aí que uns concordam, outros não concordam, mas vamos lá. E vai chegar na igreja, que Deus deu a igreja pra gente tomar. Eu tomo conta hoje, não são minhas ovelhas, são as ovelhas de Cristo. E como que eu cuidei disso? Com meus próprios pensamentos? Que a Bíblia diz que tem uma coisa que o homem vai se perdendo é por falta de quê? De conhecimento. De conhecimento. Então a gente tem que procurar o conhecimento. Eu aprendi muito no passado, eu louvo a Deus que teve essa igreja do passado, que eu vivi nela, estou vivendo nela, né? E pelos pastores do passado, só que tem muito mais. Tem muito mais. Então eu acredito que eu não posso vedar, impedir uma pessoa de ceiar, por causa do meu entendimento. Agora eu vou lá pregar. Aí cada um vai ter que se resolver. Com certeza. Porque como é que eu vou fazer então? Eu sou, você é também dessa época. Eu acho que se a igreja no passado tivesse um obreiro para tomar conta de cada ovelha, ia ter o camarada seguir a pessoa até o portão dela. Só que chega do portão para dentro ele não ia ter acesso. É. E aí?
Então não é a pessoa Deus? No final não é cada um com Deus? Então eu tenho que ensinar a palavra, então eu vou prestar conta, você vai prestar conta de que você ensinou a palavra. Entendeu? Se eu estiver na minha ignorância, eu acho que eu vou ter perdão. Agora, se eu ensinar sabendo que eu estou ensinando errado, aí eu acho que eu vejo complicado. Então eu não vedo, não. Eu não vedo, não. A pessoa. Hoje em dia, vamos supor, tem muita gente que me critica aqui, Hum. não o pessoal da igreja que já sabe como é que a gente funciona, mas quem fica sabendo, quem não está acostumado com com esse entendimento, né? Não é um novo entendimento, é o entendimento. Né? Chegou pra gente. Chegou o entendimento. Entendeu? Que participa da ceia quem estiver aqui, quem quiser. Quem está aqui, eu vou falar assim, irmão, você não pode. Eu já vi casos assim, do ministério tá cheio lá, né? Aquele presbítero, evangelista, um monte de gente lá. E na hora da ceia, eu vi um obreiro, um líder, um presbítero, quando o irmão ia pegar a ceia, ele levantou, você não. Meu Deus. Na frente de todo mundo. É uma coisa feia, deselegante, incorreta de se fazer. Quer dizer, a pessoa tem que deixar a pessoa decidir se ele vai tomar ou não. Isso aí. E não ficar impedindo. Por exemplo, aqui a gente pede a ceia, assim, ó, as pessoas vão buscar a ceia lá. A gente não tem mais esse costume de pessoal de entregar, não. Os diáconos ficam lá na frente e na hora da ceia as pessoas se levantam e vão lá. Pega o cálice, pega o pão. Porque isso eu acredito que dá uma liberdade maior de decisão. Né? Porque se você chegar lá, o diácono, e botar a bandeja perto da pessoa, vai criar um constrangimento. E eu vi a pessoa na igreja, isso muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, quando eu me converti, né? Que você teve o privilégio de ser criado no evangelho, eu não tive. Eu me converti com 19 anos. Então eu, na verdade, só fui saber de igreja com essa idade. Mas depois, quando eu me converti, eu quis saber de tudo também de uma vez. Né? Entendi. Não? Eu entrei para a igreja, me converti, aceitei Jesus, eu mergulhei nesse negócio. Eu quis saber de tudo. Seu nome é Paulo, né? É Paulo, né? Então eu quis saber. Então eu ficava olhando assim. Poxa, por que tem que vir aqui na frente? Eu quero pedir perdão, primeiramente a Deus e segundo a igreja. Porque eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Os irmãos querem perdoar. Também, se depender também do que fosse. Porque se fosse uma coisa mais cabeluda, não tinha chance. Não tinha chance, não. Isso aí. Entendeu? Dependia do que foi. Eu pisei no rabo do gato, então tá perdoado. Bati no meu filho porque ele fez arte, então tá perdoado. Porque soltou pipa. Soltei pipa. Eu chutei a bola. Eu vi televisão. Os pecados eram esses, que era confessado ali. Porque os cabeludos ficavam tudo escondidos. Essa que é a verdade. O cabeludo que eu digo é aquela coisa. É o que realmente não dá nem para falar, né? Não dá nem para falar. Então, aí criaram uma comissão para saber os pecados mais. Irmão, quem teve um problema mais sério assim, desce lá porque tem uma comissão para avaliar se você pode tomar ceia ou não. Meu irmão, aquilo eu achava muito estranho aquilo. Então, eu achava estranho que assim, quer ver? Você, pastor, ele dava uma autoridade a outras pessoas que não tinham o entendimento dele. O entendimento de pastor, a unção de pastor para cuidar daquela ovelha, que era ele que tinha que resolver o caso. Ele que tinha que resolver. Ele botava na mão dos outros, é tranquilo demais. E outra coisa, por que tinha essa comissão, ou então quem decidia era o ministério? Porque o pastor lavava as mãos dele. É mole, é fácil. É fácil, assim, lavava a mão. Não, quem decidiu excluir irmão fulano não foi. Eu tô falando aqui, Paulo, eu também era assim, tá? Eu não tô falando de outra pessoa, não tô falando de mim mesmo. Quem decidiu excluir fulano, não foi eu não, foi o ministério. É tranquilo, né? Aí ele sai fora da responsabilidade. E na Maria, eu tenho o Ricardo Martins, Deus abençoe. Então a gente está falando aqui, por exemplo, porque dá a impressão que a gente está falando de outro, não, estou falando de nós mesmo. Assim, eu cheguei a pegar um tempinho, porque eu fui dirigente de congregação, né, de uma igreja mais tradicional, e eu tinha que seguir a regra da onde eu estava. Isso aí. Entendeu? Então vamos supor, se eu fizesse diferente, eu já estava muito à frente do meu tempo, que eu mesmo nessa denominação, né, Assembleia de Deus, eu já cantava o corinho de pé,
já batia palma, junto pedia os irmãos para bater palma, para o de Jesus, para cantar batendo Mas palma. mesmo assim você não tinha o cajado na mão, né? Mas eu não tinha o cajado. Isso aí. As coisas mais. Então eu fui muito, inclusive, o Paulo está muito avançadinho, em negócio de ficar cantando em pé, botar o pessoal de pé. Não, parou de cantar o hino da harpa. Tem que cantar 3 anos da harpa, irmão. Não tem jeito, tem que cantar 3 anos da harpa. E aí a gente tinha que seguir aquela regrinha lá. Nesse detalhe com os pastores antigos aí, eu acho que Deus levou muitos pastores, assim, é o pensamento meu, né? Fora da hora, porque eles tinham imagina, o aprendizado que meu pai teve, muito mais forte nessa direção de mais fechado, mais durão, como que ele sofria. Então Deus levou ele, porque ele estava vendo as mudanças. Você sabe que eu acredito que, em relação a isso, o caso do Elias, por exemplo. Elias, o profeta Elias. O Elias estava batendo de frente, o Elias não estava concordando, o Elias estava querendo mudar uma coisa que ele não ia mudar. Não era a alçada dele. Não era a alçada. É isso aí. É ou não é? É. Aí Deus fez o quê? Elias, vou tirar tu, vou tirar você daí. Você não... Porque ele estava sofrendo. Estava sofrendo. Está sofrendo. O Elias, você quer uma coisa que não vai acontecer. E não aconteceu. O Eliseu não mudou. Depois veio Jeremias, não mudou. Depois veio outro profeta, não mudaram, foi nada, irmão. Continuou Israel a mesma coisa. E aí o cara quer mudar um negócio? Não, tem que ser e tal, não sei o quê. E não vai mudar. Aí Deus vai tirar. Porque é o seguinte, o entendimento que a pessoa tem de querer uma mudança que nunca vai acontecer... mas não é fácil não, tá, Paulo? Não é fácil. Não. Eu estava falando contigo aqui antes, eu encontrei um pastor que eu sigo ele, aí eu fui conversar com ele, né? Ele falou assim para mim, assim, pastor, o senhor desse jeitinho seu aí, ele foi meio irônico comigo, né? Mas eu fui pedir, né? Eu aceitei de boa. Desse seu jeitinho aí, o senhor ainda consegue ficar 20, 30 anos aí, pastor. Só que, pastor, não é isso. Aí, por causa da forma que ele cuida das coisas de Deus, eu comecei a me permitir andar, né? E também depois da pandemia, Paulo. A pandemia mostrou tanta coisa pra gente. Mostrou. O Roberto Porto, Deus abençoe, Roberto Porto, Tiago Frias, né? Pastor. Frias. E o Ricardo Martins também, Deus abençoe a todos. Gente, vai compartilhando. Deixa eu te falar, Paulo, na pandemia, não sei se aqui na igreja deve ter sido esse. Os irmãos falavam assim, gente, quando acabar a pandemia, nós vamos voltar com tudo. Tinha tanta promessa de irmãos, mas a pandemia mostrou exatamente ao contrário pra gente. Eu acho que assim, foi uma mostra que Deus lidando com a igreja. Eu não sei se eu estou exagerando, tá, gente? Mas eu tenho um pensamento que essa pandemia foi para Deus mostrar à igreja como é que são as coisas, né? Que você tem igreja hoje que ainda estão ainda sofrendo não muito. Tem. Por causa daquelas paradas que não sei quanto tempo que foi, né? A gente foi obrigado a fazer live, a fazer. Eu fiz live, eu fazia. Culto online. Live era só oração que eu falei, gente, eu não posso abrir a igreja, mas eu posso fazer oração. Por que eu fazia oração, Paulo? Porque na oração vem menos pessoas, entendeu? Só que na pandemia, eu vou te falar, cara, eu fiz uma reforma na igreja, cara. Vou te falar. Que você não fez em outro tempo. Em outro tempo. Nós fizemos um negócio lá que pensa que é Deus na frente, que os recursos chegaram, né? Então foi tudo benção. Mas mudou a igreja, mudou. Depois da pandemia para cá, as coisas, meu irmão, não tem como. Nós mudamos, na verdade. Eu acredito que nós estamos sendo obrigados a mudar, entendeu? E cada dia tem que mudar, cara. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Mas nós mudamos. Mudamos. E não precisa ficar com medo de que está ferindo a palavra de Deus, que não está não ferindo a palavra. A Bíblia fala em Romanos 12, né? Renovai-vos pela... Transformai-vos pela Romanos renovação 12. Do vosso entendimento. Se o cara fala assim, não, eu nasci assim, eu sempre acreditei nisso. Ministério feminino também é outra questão. A gente vai deixar a ceia para depois, porque também tem muito assunto sobre isso. Porque ainda tem aquela questão, né? Examine-se o... Porque quem come e bebe indignamente, aí tem gente que fala assim, fulano está tomando assim indignamente. E você não está, não? Se for olhar por esse lado. Não tem digno. Não tem digno. Ninguém é digno, irmão. Ninguém é digno.
É isso aí. Né? Lá em Apocalipse, quem é digno de abrir o selo? Não, Quem é digno? acho que é Romanos, que não existe um justo, não existe Não um existe sequer. um sequer. Então você também não Eu pode, eu não fiquei posso. chocado quando eu Ninguém, conheci essa palavra. Eu falei, que um isso? Eu sequer. me achava tão bonzinho, cara. Exatamente. Então, ninguém pode. Outra coisa, o que é uma pessoa indigna? Quem é indigno? Mesmo assim eu não posso impedir. Ele é que sabe. É uma pessoa que não faz parte do corpo. Ele não está ligado no corpo. Se ele vier na ceia, estiver aqui no culto da ceia, se ele a gente chamar a gente, vamos agora participar do corpo do Senhor, do sangue, quem for participar pode vir na frente. E uma pessoa vem, que eu nunca vi na vida, chegou lá e participou. Meu irmão, Deus é que vai saber se ele é digno ou não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu participei de uma ceia na igreja do pastor Jorge de Linhares, e o culto lá, 4.000 pessoas. Eu fui lá, estava lá, era ceia no dia que eu estava lá. Aí, rapaz, eu vi um negócio assim, que tinha 100 pessoas distribuindo. E é tudo jovem. Jovem que estava distribuindo tudo. E não tinha esse negócio de perguntar a ninguém. Chegava e oferecia. Tu quer, pega, tu pega. Entendeu? Então aqui também, eu aprendi ali também. Porque o pastor conhece todo mundo. Não conhece. O pastor tem 22 mil membros. Ele conhece a pessoa? Não conhece, cara. Não. Ele deve conhecer ali uma turma ali e tal. Tem, claro, tem os ajudantes, né? Então, tem que, por isso que a Bíblia tem que continuar valendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O pastor não vai mandar aquele monte de pastor ficar vasculhando a vida de ninguém, né? É o que você falou. Se a pessoa, o crente da tua igreja, o membro está lá, ele está participando. Aí você faz, tem igreja que faz pergunta. Mas chegou aquele que não conhece e vai falar para você, não, eu sou cristão, tu vai deixar ele tomar. Acabou. Eu não tenho chegou aqui na igreja, tinha um membro aqui, que veio as irmãs dele, tudo senhorinha. 65, 70, 80 anos de idade. Tudo que solteira. Da igreja católica. Aí veio visitar ele e veio. Vamos na minha igreja, vamos. Aí trouxe todo mundo, as católicas. Trouxe aqui. E era ceia. Eita Deus. Aí eu tô. Né, que benção, que experiência maravilhosa. Aí eu ministrando a ceia, tal. As velhinhas, as senhorinhas, né, da igreja católica, levantaram e foram pegar a ceia, irmão. Eu vou falar o quê? Claro, amém, é o sangue de Jesus. Cara. Não é o sangue de Jesus? É. Eu vou dizer que não pode. Não, a senhora é católica. Para remir o pecador. Acabou, meu Eu vou dizer que não vai. Não, você não vem aqui tomar ceia, não, porque não faz parte do nosso turma. Então, o padrão é a gente que cria. Exatamente. Nós somos pecadores também. Estamos tomando a ceia exatamente porque estamos lembrando da morte de Cristo, do sangue dele vestindo o Calvário. Aí chega a pessoa que, porque não é da nossa religião, né? Não faz parte do nosso métier, não pode, não tem como se meter. Aí é aquela pergunta que os discípulos fizeram. Senhor, tem uma turma aí curando, fazendo um monte de coisa em teu nome, mas não é do nosso grupo aqui, não. Quer que a gente mande eles parar? Não foi nós que autorizamos, não né? Não foi nós que autorizamos. Jesus falou, quem não é contra nós, é por nós. Jesus sempre simplificou as coisas, né? Sempre simplificou. Sempre, e a gente aqui complica tudo, a verdade é essa. Então eu acho assim, esse podcast está muito bom, instrutivo, para muita gente que ainda tem um preconceito em relação a muita coisa, tá? Eu quero te falar um negócio, gente. Vamos caminhar dentro desse conhecimento. Eu li um livro do Bispo Macedo, que o nome do livro é Libertação da Teologia. Há muitos anos atrás, eu sempre gostei de teologia, sempre fui aprofundado na teologia. E aí eu comprei esse livro, fui ler. E talvez você vai ter dificuldade de achar esse livro. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida dele, que eu já li vários livros desse autor. A Libertação da Teologia. Depois você pergunta na internet, você vai ver. Cara, a teologia é boa. É boa. Eu amo teologia. Eu acho que é importante você ser um teólogo, estudar e se aprofundar. Eu incentivo isso. Faço isso a minha vida inteira. Além de estudar, eu ensino. Mas um dos livros mais importantes é a Libertação da Teologia. Por quê? O camarada está dizendo o seguinte, que você tem que ser liberto
Ele quis dizer teologia dos dogmas. As partes humanas, né? As partes humanas da teologia, os dogmas, Jesus foi o maior quebrador de dogma que existiu da lei. Jesus fazia a coisa que ninguém fazia. Jesus permitia coisa que ninguém permitia. Os discípulos, Senhor, o fariseu, os seus discípulos comem e não lavam as mãos. Na lei de Moisés tem que lavar as mãos. Os discípulos, na lei de Moisés, tem que lavar o prato, tem que lavar o copo antes de tomar. Podia estar limpo, mas tinha que lavar. Tem que limpar os assentos, onde vai sentar antes. É uma regra da lei. E Jesus falou que purifica, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Eu estava pregando sobre isso aí na igreja e eu falei, não tem, acho que tem que ter um termo para as pessoas entenderem. Eu falei, irmão, o que sai da boca? É o que? É a saliva? É o quando a pessoa está vomitando? Ou Jesus está falando do que a gente fala? Que é a palavra. Uhum. Que a gente fala determina. Os irmãos, né, ficaram, quando você fala assim, você choca um pouquinho as pessoas, né? É um palavreado meio rústico. Mas tem muita gente aí falando e está se perdendo por causa das palavras. E a gente faz isso, quer dizer, eu luto para não fazer, tá? Mas volta e meia a gente está fazendo. Vou falar aqui, eu levei uma chamada aqui de uma pastora, pastora Zélia, minha mãe. Ela estava assistindo aí, Ela estava assistindo aí, ela falou assim, você tem que ter cuidado naquilo que você fala. Aí, eu não queria nem perguntar por quê, que eu não sou bobo nem nada, né? Mas eu entendi, porque a gente tem a chance, né, de falar. Ô Paulo, você fala aqui pra mim, eu tô bem aqui. Não, tá? Fica tranquilo, mais 10 minutos a gente termina. O pessoal aturar a gente aí. Quem tá gostando aí, gente, dá um comentário aí, tá bom? Vamos mais 10 minutos ou 15, a gente termina. Mas alguém tá gostando da conversa aqui? Pode ser sincero. Mas continua da pastora Zélia. Então, ela falou comigo. Então, eu ouvi ela, que eu tinha que ter cuidado, porque minha mãe também é uma pessoa contextualizada, tá? É a primeira ovelha da Vivendo em Graça, mas da Assembleia de Vivendo em Graça, mas ela é contextualizada. Então, ela tá vendo as coisas, né? Eu falo que ela tem 95 anos, ela dá glória a Deus, mas eu falo profeticamente, que a gente vai ver ela muito aí se Deus deixar, né? Então, mesmo sendo uma pessoa já da nossa, chamada nossa, da nossa época, mas ela vem lá de trás, né? Viveu muitas coisas, mas ela também entende que as mudanças têm que acontecer. Então eu dei glória a Deus e eu vou tentando porque pastor, né? Você sabe isso, a gente não tem um momento que não é pastor. É pastor em todo momento. Aqui quem está falando é o pastor, não, aqui está falando não, você é o pastor mesmo, acabou. Agora, esse negócio de falar assim, meu nome é pastor Paulo César Oliveira. Meu nome não é pastor Paulo César Oliveira. Seu nome é Paulo César. Meu nome é Paulo César, eu sou pastor a todo tempo, mas meu nome não é pastor. Mas pra gente já tá bom, a esposa não tem nome, é a esposa do pastor. Então, mas eu vejo gente se apresentando e falar, qual é o seu nome? Meu nome é pastor. Você fala, seu nome é pastor Eliezer? Não, eu já fiz é engraçado que eu fiz eu estava fazendo uma entrevista, acho que era entrevista, mesmo assinando aí a moça falou assim, qual é a sua profissão? Aí eu falei assim, é pastor. Ela falou, não, tô falando de verdade. Profissão de verdade. Profissão de verdade, porque pastor não é profissão de verdade. Então, o que acontece, gente? O que a gente está falando aqui hoje? Das mudanças, da contextualização que nós precisamos nos contextualizar, precisamos nos atualizar. Não é atualizar a Bíblia, não, como falaram aí. Não é atualizar a Bíblia. A Bíblia é a mesma. É inerrante palavra de Deus. Ela não contém. Eu sei que tem alguém aqui que já falou que ela contém, mas para mim ela não contém. Ela é a palavra de Deus. Eu acredito assim, quer ver? Eu acredito que vai entrar. Nós conhecemos pessoas aqui no bairro que a gente, nossa ótica, né, de ver, são gente perdida, né? Mas elas vão entrar dentro da igreja. Jesus vai salvar aquelas pessoas. Como lidar com elas? Né? Como lidar com pessoas que têm tendência ao homossexualismo? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Entendeu? Vai fazer banheiros extras? Vai se dobrar? Como é que vai tratar isso?
eu fui numa igreja que a escola dominical tinha a classe dos homossexuais. Eu fiquei escandalizado. Falei, meu Deus, que igreja que eu tô aqui. Só que eu fiquei assim, mas eu fui me questionar como que era aquilo, né? Então quem dava aula era pastores, que davam um casal de pastores preparados para falar biblicamente a respeito dessa turma, porque o pastor, o presidente, você, eu quero eles aqui dentro da igreja. Então a igreja é isso aí, a gente tem que querer as pessoas dentro da igreja. Vem para cá, que aqui é o lugar. Com certeza. A igreja, a Bíblia fala assim, que os filhos das trevas estão esperando pela manifestação dos filhos da luz. Somos nós, cara. É difícil, porque a gente mudar conceito, meu irmão, não é fácil, não. Não, e Jesus foi o maior quebrador de conceitos, né? Por exemplo, eu falei da questão de lavar as mãos, lavar o prato, ter aquela tradição. Ah, porque na lei de Moisés, a mulher pega em adultério deve ser apedrejada. E o que, que você diz? E tal. Você entendeu? Então, como lidar com isso? É ir para Jesus e ver. Como Jesus resolveu esse problema? Como é que Jesus resolveu isso? Isso aí. Né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra mesmo. Jesus dava o exemplo, a gente pegar o exemplo. Pegar o exemplo do que a gente vai viver hoje. A gente não pode falar assim, mas foi Jesus que fez. Não, se ele fez, imagina, eu tenho que fazer também. Exatamente. Entendeu? Tem Jesus mostrou humildade lavando os pés dos discípulos. É o que nós temos que fazer. Tem pastor aí, infelizmente, dando uma de super-homem, que não erra, que não falha. E nós temos que mostrar nossa humanidade para as pessoas também. Porque se você ficar posando aí de super-homem, de homem que não erra, santarrão, você vai ser mais cobrado ainda. Você tem que abrir um espaço para a tua humanidade, né? Abrir espaço para a sua humanidade. Você é humano, você é uma pessoa normal, que necessita de muita coisa igual todo mundo. Então, isso tem que ser uma realidade. Encala engarrafamento. Engarrafamento, fica bravo. Chuva, filho. O cara bateu no meu carro lá na Dutra e bateu na minha traseira e queria que eu pagasse. Eu falei, não, quem tem que pagar é você, meu amigo. Eu tive que me impor na minha razão. Isso aí. Mas ele foi lá e pegou, foi lá na mala, pegou um 38, botou na minha cara e me obrigou a pagar. Uma coisa que eu não tive culpa. Aí é fácil, né? Aí é fácil fazer isso, né? Mas depois, eu paguei, fiz o Pix para ele. Fiz o Pix. Falei, então você quer dizer que você está me assaltando? Não, quero saber. Não está errado, não sei o que, vai ter que pagar. Caraca, vou passar por isso. Tudo bem, vim embora. Aí adicionei, né, fui ver meu direito, meu filho é advogado, nós fomos procurar saber quem é o cara, porque eu tirei foto da placa, achei tudo, achamos tudo, e íamos buscar o nosso direito. Mas quando foi 10 horas da noite, o cara me ligou me entregando o dinheiro e mais um pouco do que ele tinha levado. Amém. Amém. Pastor, me desculpa, eu não sabia que o senhor era pastor, o senhor me perdoa. E minha mãe é missionária, meu pai é pastor também, e não sei o quê. Eu falei com a minha esposa brigou comigo, então, eu falei, tá bom, irmão. Amém. Amém. Tá bom. Mas a gente passa por essas coisas. Passa ou não passa? Com certeza. A Bíblia fala, né? Nós estamos sujeitos somos entregues à morte todo dia. Eu acho que isso é uma forma da igreja se preparar, porque nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Estamos no mundo. Tem jeito, cara. Tem contra gente de todo tipo. E tem gente que é o seguinte, eu aproveitar esse ensejo, é que às vezes a pessoa questiona a Deus. Ah, por que Deus permitiu isso? Eu não esperava que fulano de tal fizesse isso ou acontecesse isso com ele. Irmão, nós estamos no mundo. Isso aí perguntam muito, né? Perguntam as muito. pessoas, né? Por que fulano fica doente? Por que fica doente? Por que morreu? O que Deus levou? Tipo assim, se Deus tivesse me consultado, eu ia falar para ele matar o outro, não aquele ali. Mas, cara, Deus, né? Exatamente. Então tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para nós nos renovarmos, muita coisa para vir no entendimento. Eu acredito, pastor Ezé, que o senhor vai fazer um grande feito em começar a transmitir suas experiências na internet. Olha quanta gente aqui, ó. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Amém. E nós temos gente aqui participando. E eu vou pedir você que está aqui para compartilhar. Depois, hoje mesmo, amanhã de manhã, essa live, esse podcast vai para o YouTube,
para facilitar aquelas pessoas que não têm o Facebook. Amém. Então vai para o YouTube. Por quê? Porque lá você vai poder ver na tua televisão, de repente, né? Vai botar lá, vai sentar no sofá, vai assistir, vai pensar, cara, eu tenho que conhecer esses homens, eu tenho que conversar mais com eles. Às vezes um pastor que está começando agora, uma família que está começando o ministério, está errando. Então, nada demais você procurar alguém com mais experiência. Assim, é esquisito, né? Falar que tem experiência, que a gente não vê o tempo passar, né? Eu estava pensando aqui outro dia, a questão da família, né? Que é um tema muito bacana de se falar também. Então, se eu pudesse dar um conselho aos pastores que me perdoem, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas nós temos que olhar pelas nossas famílias. Muito. Nossas famílias. Eu sou um cara que eu sempre fiz muita coisa, né? Sei fazer muita coisa. Em termos não é de igreja, não. Profissão, eu sou tipo autodidata. Eu não sei porque Deus me deu isso, então é Ele que me deu. Então você dá uma atenção, porque às vezes a gente se sente explorado por parentes, por pessoas próximas de você, e às vezes a gente não quer abrir, mas só que o amor, eu acho que está exatamente aí. Porque as pessoas te procuram porque elas acreditam que você pode ajudar. E na família isso é muito forte. E às vezes, até da igreja, em nome de Deus, a gente não quer fazer. Eu não tenho tempo para cuidar disso, tá? Eu não tenho tempo para cuidar daquilo. Então é a esposa, são os filhos, né? Os netos, agora que eu tenho os netos lá, eu estava lembrando aqui disso aqui, antes de vir para cá um pouquinho, meu neto falou assim, vô, você tá em casa? Eu falei, tô. Dá um jeitinho na minha bicicleta aqui. Foi, cadê teu pai? Tá trabalhando. Aí eu fui lá e sujei meu mão de graça, depois tive que limpar tudo para vir aqui. Só que essas coisas, esses atos aqui, porque às vezes você não sabe você na bicicleta, não tem problema nenhum, estou falando aqui só o que aconteceu comigo. Esses atos de você dar essa atenção, prega muito, Paulo. Prega muito. Entendeu? Eu vi meu filho, ele estava discutindo com a pessoa, eu ouvi, né? Ele não estava me vendo. Aí a pessoa, mas você tem seu pai? Pois é, meu pai sempre tá. Então aquilo, eu falei, caramba, olha aqui. Não é que você não pode, não estou aqui. Mas você pode. Vai lá, esteja presente. Faça esse presente, né? Ame a igreja, mas ame a tua família. Ame. Os problemas acontecem porque a gente não se liga nisso, né? O pastor Valdemar estava falando aqui de um casal aqui que ele está, que eles já estão cuidando dele, já deixaram a ideia do divórcio, da separação para lá. Amém. Eu chamei uma pregadora lá da igreja, para ela pregar lá na igreja, não, uma pregadora de fora, né? Eu não guardei o nome da irmã. Aí ela falou comigo que a questão de casamento, de família, ela falou, gente, antes de eu pregar aqui, quero dar um testemunho aqui, que há 25 anos atrás, esse pastor entrou na minha sala, eu não sei como que ele apareceu lá, que era eu. E meu marido estava com as malas prontas para ir embora. Ele deu uma bronca no meu marido e orou pela gente. E a gente hoje nós estamos cuidando de casar na nossa igreja. Olha aí que coisa que benção, entendeu? Então, eu imagino que 25 anos se passaram, que eles desistiram da ideia, e eles resolveram se cuidar um do outro, né? É importante demais. Não é fácil, mas a família, meu irmão, é tudo de bom. Eu tenho. Assim, gente, eu não estou falando aqui para me agradecer. Deus sabe do meu coração, de verdade, mas tem muita gente que fala assim, pastor, toda vez que a gente tem problema lá em casa, olha que o pastor já. Eles falam, né? O pastor já chegou a 44 anos de casado, ele é Cátia, né? Então, mas não é fácil, mas é totalmente pertinente a gente buscar isso, porque a igreja é uma família. Com certeza. Entendeu? Muitos conflitos dentro da igreja, né, cara? Poxa, com irmão. Não é fácil, isso atinge a gente também. E até o que tu vai fazer sábado agora, o encontro de casais, né, o jantar de casais, as igrejas antigamente tinham muita dificuldade com isso, de fazer isso e de falar assuntos realmente. Não, e não deixava, quando tinha, não deixava, se não fosse casado, não podia ir. Não podia ir. Se não fosse casado, não podia ir.
E não se falava, por exemplo, de relação sexual. Não falava, tem que falar. Não pode falar de sexo, não pode, não sei o quê. Porque tinha muito tabu, tinha muita questão assim, né? As pessoas ainda pensavam que na semana da ceia não podia ter sexo. É. Não, é a semana da ceia, da santa ceia. Né? Muita coisa, né, cara? Muito, graças a Deus. Mudou muita coisa. Mas ainda tem gente assim que acha isso. Que na semana da ceia, ou no dia, tem que purificar e o casal não pode ter relação, porque isso é, se não pode, é pecado, então. Não. Pois é. E se é pecado, não pode em época nenhuma. Só que não é pecado. E a ceia, você não vai se santificar mais no dia da ceia. No dia da ceia eu estou mais santo do que fora da ceia. Não, pelo amor de Deus, nada disso. Tá? Então tem que ter um entendimento aí. Dá um espaço para a palavra, né? A palavra. E você nem precisa, a pessoa nem precisa ficar acreditando o Paulo que está falando. Vai para a Bíblia que você vai entender, rapaz. Então, e a ceia, ela não é para te santificar. Você já é santo. Já foi santificado pelo sangue de Cristo. É pelo sangue dele. Pelo sangue de Jesus. Não é a ceia que vai te santificar. A ceia é a comunhão do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E a lembrança da morte dele, e a lembrança, ele fez por nós, né? E a lembrança da morte, um momento de comunhão. Não tem santidade no pedaço do pão e nem tem santidade naquele cálice. Não existe nada daquilo ali. Ainda tem aquela questão de que fazia quando a ceia acabava. Com um pedaço de pão e com o resto do vinho. Né? Ainda tem esse negócio. Rapaz, isso aí é outra história. É outra história. É uma polêmica. Tem gente que... Eu já diluí muito, eu fazia assim na água. Até acabar. Virar água. Aí jogava fora a água. Aí jogava fora a água. Não jogava do mesmo jeito? Quer dizer, então são coisinhas que a gente precisa ter o entendimento. Você não vai deixar de ser menos santo porque você abriu o seu entendimento. Ou tem muita gente que fala assim, tá vendo? Por isso que eu não gosto de estudar teologia. Esses pastores ficam muito carnal. Estão muito adiantados. Muito adiantado. Né? Eu vi né? muito. Porque negócio de teologia, aí fala, tá vendo? A Bíblia diz, a letra mata. Né? Então, eu me preocupo muito com as pessoas no sentido de respeitar a opinião deles. Mas, de verdade, o que eu tenho que ir, eu não quero saber, não. Eu estou respeitando aquilo que a pessoa pensa, mas eu acredito que Deus me colocou. Deus me colocou. E nós estamos num tempo, aí, ó, tem muita pastor aí que eu estou vendo aqui, muito pastor da nossa idade aí. Gente, o tempo está correndo. Tá vindo a próxima geração aí. Isso aí. É ou não é? É. A gente tá velhinho já. Velhinho não pode dizer, né? Não, com certeza. Né? Não é problema falar isso, não. Daqui a 10 anos, será que a gente tem vai estar aqui com esse pique? Então, eu me vejo assim, eu não sei, eu tipo, alguém foi o trator para eu chegar e eu tô sendo o trator para abrir espaço para os outros chegarem. Exatamente. Mas com o entendimento que Deus está dando para gente. Por exemplo, vamos ver o Davi Miranda. Davi Miranda não podia ter televisão, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Aí ele morreu, pronto. Já está começando a mudar tudo na Deus e Amor. O neto dele, o Davi Miranda Neto, irmão, você sabia que a tecnologia de TV, de som e de rádio da Deus e Amor é a maior e a melhor da América Latina? Amém, não sabia não. É a melhor. Porque o camarada Davi Miranda investiu nisso, que era uma coisa... Mas o legado que ele deixou dessa igreja é a igreja que ora. Igreja que ora. De verdade. Mas tem coisa que, vamos supor, culto jovem, lá, que é o nome que eu esqueci o nome. Eles têm um salão, que não é o salão da igreja mais tradicional, mas dentro do complexo da Deus e Amor, tem um auditório, meu irmão, que perde para qualquer outra de... Estou falando assim, telão de LED, tudo da última geração. Parceiro, hoje eu não tenho na igreja, mas eu tô com umas ideias de botar um telão de LED lá, meu irmão. E quando botar vai ser show. Cara, é porque, na verdade, são os recursos. Eu fui ver, né? Não é, a gente pode comprar, mas não está sendo a prioridade. Que Deus ele dá pra gente. Dá, com certeza. Entendeu?
Então vamos atrás de almas, que as almas que vão trazer, né? Exato. Então, aí o Davi Miranda morreu. Pronto, mudou. Daqui a pouco, a esposa dele, que está segurando um pouquinho a barra ainda, por isso que não avança mais do que. Daqui a pouco ela vai também. Daqui né? a pouco vai também, pronto. O Davi Miranda Neto vai fazer o que tem que fazer, meu irmão. E o que o Davi Miranda vai poder fazer? Nada. Nem orar ele pode, né? O que vai poder? Eu só estou falando aqui para os irmãos entenderem uma coisa. E aí tem muita gente atrasado demais. Eu não faço nada melhor aqui, porque realmente o recurso não dá, irmão. Mas se eu tivesse, poxa, eu estava muito adiantado. E tivesse mídia. Hoje nós estamos fazendo um podcast aqui, uma câmera só. Né? Mas o ideal não seria a gente ter um monte de câmera aqui espalhada, uma equipe aqui trabalhando para a gente aqui, com a gente, né, sendo a nossa equipe, e uma iluminação fantástica, um som muito melhor do que nós estamos usando. Entendeu? Então, acho que você tem que andar para frente, avança, porque tem muita coisa para acontecer. Guardando aí a palavra, você não manipulando, né? Não manipulando a Bíblia. Não a Bíblia, também não manipulando pessoas, né? Nem pessoas, mas usando o recurso que tem para a gente fazer o melhor. Amém? As pessoas estão chegando, Paulo. Estão chegando. Estão chegando. Eu lá na igreja falo assim, gente, os filhos estão nascendo, né? Nossa igreja é só uma constatação. Ano passado, 24, nós não fizemos batismo na igreja. Isso me mexeu tanto comigo. Esse ano nós já fizemos batismo, vamos fazer mais. Porque a igreja tem que crescer, cara. Tem que crescer. Jesus disse crescer e multiplicar, né? Exato. É com a gente aí. E é com a gente. E pode crescer, né? Quando você vê uma igreja grande, gente, dá glória a Deus. Tem muitos jovens. E tem gente que fica com inveja ainda, né? Não. Falando, igreja grande, tem isso, tem aquilo. Não. Vai ter alguma coisa errada? É claro que na pequena também tem, também gente. Tem problema. Só que você sabe mais fácil porque tem pouca gente, né? Os bastidores correm mais rápido, né? Com certeza. E eu acredito que tem na grande também problemas. Meu irmão, mas tem gente lá que as pessoas estão lá falando de Deus, ouvindo Deus. Tem um monte de gente que não é crente, mas na nossa também tem. Também tem. Na igreja pequena também tem. Não é que não é crente, é a pessoa que ainda não entendeu. São cristãos, tudo, mas ainda não entenderam o real significado de igreja, né? Mas estão lá ouvindo a palavra de Deus. Olha. Amém. Glória a Jesus. Estão ajudando, né? Eu peço muito a Deus ajudante. Eu preciso de muito ajudante. Muito. Se Deus deixar, eu vou. Eu, graças a Deus, eu me acendi, que Deus me acendeu, né? Com a ajuda de pessoas aí, eu me acendi. E eu acho que o tempo é apropriado. É agora. E se prepara para o teu estúdio, né, Paulo? A equipe que vai chegar. Não, né? Então, estou orando por isso, para Deus dar um estúdio bem equipado, a gente convidar pastores para quiser vir fazer. Eu sou assim, eu gosto de dar essa abertura. Né? Então, se a gente ensinar, o dia que você quiser fazer um podcast lá, eu levo o equipamento, eu vou lá te auxiliar. Eu gosto de servir. Você que está aí, quero fazer 2 convites importantes aqui para o pessoal para a gente terminar. O primeiro é se tem vaga ainda lá no Encontro de Casais? Não tem. Não tem, infelizmente, irmãos. As vagas acabaram. Tá vendo? Coisa boa assim que termina rápido. Então Graças você não tem chance de ir. E agora, tem uma coisa importante. No dia 19, nós vamos ter o nosso café de pastores aqui na igreja. Dia 19, às 16 horas. 4 da tarde. Café da tarde. E o café da tarde passado foi... Você teve que sair, não ficou muito bom? Não, fiquei, mas foi muito bom. Mas não foi bom? Ele ficou até o final da mensagem, mas não pôde participar do café assim, a gente tomar o café. Mas foi uma comunhão muito bacana, o pessoal demorou embora, rapaz, ficou aqui por aqui. E eu gosto, né? Não tem problema. Eu tinha um compromisso de pregar e sair daqui tarde, mas eu fui pregar ainda. Mas dia 19 agora, 4 da tarde, nós vamos estar juntos aqui no nosso café da tarde do CEMINE, Conselho de Ministros de Nova Iguaçu. Eu aguardo você, pastor, para estar conosco, participando desse café. É um momento de comunhão, de adoração,
de ouvir palavra, de conhecer novos pastores. Viver experiência, né? Experiências. Eu acho que é muito importante. Eu acho que tem pastor que fala assim, eu quero ficar sozinho no meu canto lá. Meu irmão, não fica assim, não. A pessoa que se isola, a Bíblia diz que aquele que se isola insurge-se contra a sua própria vida. A sua própria pessoa. A sua própria pessoa. Você está correndo risco de ficar isolado. É verdade. O lobo, o leão, quando vê uma presa, uma ovelhinha sozinha, ele vê a oportunidade de atacar. E tudo a gente tem que querer e fazer por onde, né? Porque às vezes se só querer, tu não. Ah, eu vou estar lá, mas tem que fazer um esforço para mim. O pastor Eliezer teve no passado, ele veio de Iguaba, veio correndo para poder pegar o café aqui. Chegar aqui na hora. Ele podia chegar assim, não vai dar tempo não, outro voo. Então, gente, mesmo que você agora, né? O dia mesmo que agora. você tenha um evento à noite, eu tenho um evento, mas é à noite. Então venha de tarde, sai daqui 6 horas, entendeu? Nossa expectativa é terminar 6 horas. Café é bom, mas a palavra é mais importante. É mais importante. Tá junto com o pastor, né? Exatamente. E como agora é de tarde, só para a gente encerrar aqui, a gente primeiro ouve a palavra e depois toma o café da tarde junto aqui. Tem caldo de ervilha, caldo de aipim, um monte de coisa bacana aqui para a gente deliciar. E o mais importante é aquele bate-papo, aquela harmonia bacana. Pastor, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Amém. Dá suas considerações finais aí. Eu que agradeço, Paulo. Tudo, como eu falei no começo, que é novo para mim, né? Mas eu espero que tenha acrescentado algo, né, para a vida de pessoas. E é um compromisso que eu tenho com aquilo que Deus, né, permite na minha vida e ser fiel, né, a Deus, a palavra de Deus, e acompanhar aí as mudanças, porque na verdade a gente precisa dar esse espaço aí. Então eu quero agradecer, porque é um trabalho que você já vem fazendo um tempão, eu resisti muito para vir, né? Amém. Assim, é um palpite que eu vou dar, né? Não sei se consegue fazer. Sim. Tipo, um debate com pastores. Pode. O dia que... Você marcar aí em 3, 4 pastores. Com certeza. Não fala de tema definido, que eu acho que vai ficar bonito demais. Ficar bonito. Quem quiser, olha, você que está aqui. Pastor Bispo Alves já veio várias vezes. Quem mais está aqui? Será? Veio o pastor Eliésio, o apóstolo Eliésio, já veio o pastor Josias, já veio o pastor Almir, já veio o pastor Carlos Elias. E já veio um monte de pastores aqui. Boa, né? E às vezes eu vou viajar e eu faço com os pastores de longe também. Eu levo meu equipamento e levo. Mas o dia que você quiser, pastor, eu estou disposto a ir lá, a gente falar de um tema e tal, importante. Quer ver se é uma área que a pessoa domina, né? Domina aquela área. O tema e tal. É bacana isso. E nós vamos crescendo, desenvolvendo e crescendo para a glória de Deus. Obrigado, Deus abençoe você, Amém. Deus abençoe sua família. Visite a igreja Assembleia de Deus Vivendo em Graça, às quinta-feira, quinta e domingo. Quinta e domingo. Amém? 19 horas. 19 horas. Tá? Se passar por aqui e não ficar, vai lá, tá, gente? Exatamente. Se você passar por aqui e não ficar, vai para lá ou então vice-versa. Agora, eu vou ter aqui semana que vem, nós vamos ter aqui agora almoço aqui na igreja de segunda a sexta-feira. Tá? Não é de graça não, tá, gente? Mas vai ser um preço assim bem bacana. Vai ter refeição. Para quem está passando aí, ou então quer, de R$8, de 12 e de R$15. Olha, tá? Benção, de 8 é para quem come menos um pouquinho, né? De 12 é para quem come mais ou menos. E 15 é um pouquinho maior. Isso. Entendeu? Imagina eu, né? Mas, eu tô na de 8. Eu tô fazendo umas dietinhas aí. E eu tô na de 8. Então, gente, olha só. Me ajude. Nós precisamos fazer muita coisa aqui. E eu preciso que você venha. Inclusive, no primeiro dia que a gente vai inaugurar na segunda-feira que vem, se você puder dar uma chegada aqui, ou então pegar sua marmita e levar. Pode comer aqui, né? Pode comer aqui também. Pode vir, a gente vai fazer aqui tipo ali, né? Direitinho. E você pode vir aqui. Hoje eu vou almoçar lá no restaurante Encontro com Cristo. No restaurante Encontro com Cristo. Vem, que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem já comeu a comida aqui, principalmente feito pela minha esposa. Benção pura. Maravilha, viu? Bom, você não vai ficar freguês.
Deus abençoe tua vida. Até o próximo. Graças e paz. Paz, gente.